Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na edição de hoje vamos entender como fica cada produto da Criptomaníacos, com o Bitcoin iniciando a semana fazendo uma leve recuperação e agora fazendo uma retomada dessa correção que ele fez na parte da manhã. Vamos entender se isso muda os nossos produtos e o que podemos esperar a partir de agora, especialmente porque essa semana temos dados do cenário macroeconômico que pode trazer volatilidade. Então já vamos começar falando a respeito dos dados econômicos dessa semana. No geral, a semana tem uma agenda tranquila quanto à quantidade de dados econômicos, porém tem duas métricas que vão ser divulgadas entre quinta e sexta-feira que são muito importantes. Estamos falando da inflação ao consumidor, que sai na quinta-feira às 9h30 da manhã, e na sexta-feira a inflação ao produtor. Então, a partir de quinta-feira, podemos ver aí bastante volatilidade, dependendo de como vier essa métrica. Vale ressaltar que queremos ver uma inflação vindo abaixo da expectativa, especialmente com um sinal de deflação, para um contexto mais interessante para a renda variável, para os ativos de mais risco, como o Bitcoin. Se isso se concretizar, podemos ter um viés muito interessante de alta para o BTC. Por outro lado, se essa leitura vier acima da expectativa, podemos ver aí uma aversão a risco e correções do Bitcoin mais acentuadas, com o Bitcoin indo testar níveis de suportes importantes. E aí vai ser mega importante o Bitcoin conseguir defender nesses níveis para a gente não ver uma correção mais acentuada. Então, muita atenção aí para você que está operando mais no curto prazo e atenção também você que é nosso cliente e não está utilizando das automatizações, porque se essa correção se intensificar, podemos ter aí mudança nos nossos produtos. Então, vamos para a tela agora aprofundar tudo isso detalhadamente. Então, primeiro vamos começar com uma análise do Bitcoin no gráfico que vocês já estão habituados aqui na análise semanal das carteiras de longo prazo. Então, observem que da última edição para cá, ou seja, da segunda-feira da semana passada, que foi lá no dia 31 de julho, o Bitcoin estava trabalhando nessa região e hoje ainda segue no mesmo nível. O preço fez esse candle de força no dia 1º de agosto, depois no dia 2, quarta-feira da semana passada, devolveu toda a alta que havia feito e ficou trabalhando no mesmo nível. Então observem que o preço vem fazendo uma forte consolidação por aqui, brigando para se sustentar acima dessa linha branca, em especial essa média de 100 períodos no gráfico diário, atualmente na casa dos 28.560 dólares aproximadamente. Esse é o principal suporte do curto prazo do Bitcoin, apesar de ser um suporte importante de médio prazo, que o Bitcoin vem respeitando desde que conseguiu fazer o rompimento dele lá embaixo no começo do ano, no início dessa tendência, e quando caiu abaixo desse indicador, foi apenas um rompimento falso e na sequência iniciou mais um movimento de alta. Então o Bitcoin está mais uma vez brigando para consolidar aqui, e hoje chegou próximo desse nível e já esboçou aqui uma reação compradora, devolvendo aqui, né, recuperando a alta do dia. Isso traz a possibilidade do Bitcoin mais uma vez conseguir fechar um dia acima dessa linha rosa que nós marcamos como um gatilho que, se não for respeitado, pode trazer um nível de processo de correção mais acentuado. E conforme eu já mostrei para vocês em outras edições, poderia levar o Bitcoin lá embaixo, perto dos 27 mil dólares, próximo à média de 200 dias. Então, quando a gente olha no gráfico semanal, observem que da semana passada para cá, o Bitcoin caiu abaixo da média de 9 semanas, voltou acima e fechou a semana na média. Daí iniciou essa semana hoje fazendo uma correção com os investidores precificando a divulgação de dados do mercado de trabalho da semana anterior, que veio com sinalizações mistas, trazendo aí uma correção nesse início de semana, e agora o preço volta a ganhar força, volta a ficar acima da média de 9 semanas mais uma vez. Então, já vamos começar aqui atualizando esse ponto de gatilho, né? Que é importante o Bitcoin manter, substituindo essa linha branca, então, para essa linha rosa, justamente na média de 100 períodos no gráfico diário. Então, enquanto o Bitcoin estiver acima agora desse indicador e dessa linha rosa, isso significa que existe a probabilidade do preço iniciar ainda recuperações sem correções mais acentuadas. Enquanto esse suporte não for rompido,
quer dizer que esse é o nível mais baixo da correção por ser um indicador de forte tendência, que é a média de 100 períodos. Então, nível de gatilho para uma correção mais acentuada agora, criptomaníacos, está na casa dos 28.570 dólares aproximadamente. E aí, caso o Bitcoin não segure aqui, podemos ver correções lá perto da média de 200, perto dos 27 mil dólares. Então, o preço está tentando iniciar um respiro, tem algumas resistências ainda que o Bitcoin precisa superar. A primeira delas está aqui na faixa dos 29.400 dólares, posteriormente tem resistência ali na casa dos 29.700 e é claro que os 30 mil dólares também vai exercer aqui uma força de resistência conforme ele veio buscar naquele pavio na quinta-feira da semana passada. Então observem que tem bastante barreiras, bastante resistência para o Bitcoin conseguir de fato iniciar aí uma alta mais forte. Então o preço segue brigando para se consolidar acima dos 28.500, 29 mil dólares, o que traz um contexto interessante, já que nesse processo de correção, vindo lá dos 31 até esse nível, o preço ainda respeita pontos de retração de Fibonacci, como a retração de 382, que é apenas um dos primeiros níveis da retração, o que deixa um contexto interessante, mostrando a força compradora dessa tendência. Já que quando nós temos uma força vendedora forte dentro de uma tendência de alta, vemos o preço ameaçando perder a retração de 0,68, que é a região de ouro de Fibonacci. E isso não está acontecendo. Observem que o preço não está nem furando a retração de 382. Isso traz um contexto interessante para o Bitcoin. Mas vale ressaltar, conforme eu mencionei na introdução dessa análise, que nós temos na quinta-feira a divulgação da inflação americana e dependendo do contexto de como vier essa leitura de inflação, se ela vier acima da expectativa, essa tendência pode mudar e essa força pode mudar também, trazendo mais correções. Porém, seguindo as últimas leituras, conforme a gente vem vendo, se a gente analisar as últimas leituras de inflação, tivemos um contexto positivo com a inflação vindo abaixo da expectativa, o que é esperado pelo mercado agora. E se isso acontecer, é bem provável que o Bitcoin não busque níveis mais baixos e consiga até ganhar essas resistências, superar esses níveis para finalmente sair dessa correção e vir um próximo impulso de alta. Então, na nossa visão, essa é uma semana delicada, sim, porque afinal ninguém sabe como vai vir esse dado de inflação, mas traz aí bastante otimismo depois das últimas leituras e também de algumas sinalizações positivas do mercado de trabalho na última semana e também com essa ação do preço hoje fazendo essa forte proteção nesse ponto de retração de Fibonacci. Então, Bitcoin em momento sensível, mas dando sinal aí positivo para a gente. Agora temos que aguardar os próximos passos. Então, agora que vocês já sabem as possibilidades para o BTC, vamos entender como fica cada produto da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Primeiro vamos falar da carteira HODL. Por quê? Porque a carteira HODL já teve mudança hoje devido a essa correção que o Bitcoin fez e devido à correção que a Ethereum está fazendo. Hoje, a nossa postura defensiva em Ethereum foi acionada, então isso quer dizer que nós saímos de Ethereum e dolarizamos essa parte do capital que estava alocado em Ethereum. Lembrando que você que é cliente da carteira, já está disponível na plataforma o novo relatório de compra e venda. E por que relatório de compra e venda? Porque nós estamos posicionados no Bitcoin, então tem relatório de venda para o BTC, caso a nossa postura defensiva seja acionada, e tem o relatório de compra no mesmo relatório para a Ethereum, porque se a Ethereum voltar a subir, nós vamos voltar a ficar posicionado em Ethereum. Então, por isso que você vai encontrar agora na plataforma um relatório de compra e venda. E lá você consegue todas as informações para você que está operando de forma manual. Agora, quem está automatizado, podem ficar tranquilo que nós vamos executar a ordem para você, caso seja necessário. Então, observem que de quarta-feira para cá, a Ethereum caiu abaixo do nosso gatilho de exposição. Passamos a ficar de olho para uma melhor realização, pois existia a possibilidade dela voltar a subir, já que a Ethereum trabalhava bem no nível de postura defensiva, fechando o dia nesse patamar. Então, optamos por deixar um stop em um nível mais baixo nesse suporte, do que simplesmente ter feito várias ordens de compra e venda aqui. Mas hoje a Ethereum
veio buscar o nosso stop e agora volta um pouco acima do nosso nível de venda. Então, ela segue trabalhando nessa região, mas ainda dentro de uma tendência de baixa. Então, ainda tem espaço para a Ethereum continuar corrigindo. Porém, por enquanto, a gente está com um stop de compra, caso o Ethereum volte a subir, um pouco acima do nível onde nós vendemos. Caso o preço continue corrigindo, nós vamos descendo esse stop de compra até que ele fique no mesmo nível onde nós vendemos. Assim, se a Ethereum voltar a subir, nós vamos conseguir posicionar na mesma região que vendemos sem causar prejuízos. Falando em prejuízos, vale ressaltar que esse stop que nós tomamos na Ethereum, na verdade, é um stop positivo, pois a nossa última entrada foi em um nível abaixo. Não é um stop positivo em um nível considerável, mas tiramos o risco, tiramos o prejuízo nessa movimentação. Então, essa venda em Ethereum não causou para a gente grandes lucros, mas também não trouxe prejuízos, perfeito? Então, pessoal, carteira roda, a nossa expectativa agora vai depender muito se o Bitcoin vai conseguir fazer esse rompimento aqui desses 29.400 dólares. Caso o BTC venha buscar níveis mais baixos, a carteira roda vai passar totalmente a ficar em postura defensiva, já que o Bitcoin se aproxima, está muito próximo, né, do nosso nível de postura defensiva. Hoje ele chegou a ficar menos de 1% de distância da nossa postura defensiva. Então, caso essa correção de mercado se intensifique, especialmente a partir de quinta-feira, nós podemos ter aí a postura defensiva da carteira Hodl sendo acionada. Já tem 2 semanas que eu venho trazendo essa informação para vocês, que nós estamos em um momento de alerta para a carteira, especialmente para quem está fazendo as suas operações de forma manual, porque o preço está próximo da postura defensiva e, ao ser acionada, ela pode ficar sendo ativada e desativada algumas vezes, trazendo aquelas leves violinadas em um contexto de lateralização nesse nível. Então, esse é um momento de mercado sensível que pede atenção e paciência, mas vale ressaltar que, com isso acontecendo, nós estamos aí gerenciando para vocês com o objetivo de trazer o menor prejuízo possível. Nós estamos gerenciando para vocês com o objetivo de trazer ali o melhor desempenho possível e, caso aconteçam as violinadas, vão ser violinadas próximos do nível do 0 a 0, causando aí prejuízos bem pequenos, e seria prejuízo, na verdade, que estaria devolvendo uma parte do nosso lucro que traz ainda o contexto positivo, já previsto dentro dos nossos backtests comunicados em nossas metodologias. Falando agora sobre a posição em altcoins, observem que o gráfico de dominância na semana passada chegou exatamente no ponto ali de gatilho para a gente trocar um pouco de BTC por altcoins, mas ele voltou a subir, e aí na semana passada fechou em alta, e essa semana volta a subir com força. Então é por isso que não colocamos altcoins ainda na carteira Hodl, porque a dominância não confirmou reversão da tendência de alta. Ela fez uma correção no nível de tendência perto dessa LTA, marcada com a linha vermelha no gráfico, mas não confirmou esse rompimento e agora volta a subir. Ou seja, ainda tem espaço para o Bitcoin continuar performando melhor do que as altcoins, como essa é uma carteira conservadora, é por isso que ainda não trocamos BTC por altcoins. E aí o ponto de postura defensiva para a gente colocar altcoins ainda segue no mesmo patamar, na região dos 49,49% de dominância. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira Hodl e está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Vale ressaltar que o melhor momento para você fazer isso é quando o preço do Bitcoin está próximo do nosso gatilho de exposição. Por quê? Caso ele seja acionado, você vai tomar um stop muito pequeno, que no longo prazo isso vai ser compensado. E esse é o momento. Nesse momento, o Bitcoin, por exemplo, está apenas 2% do nosso nível de postura defensiva. Então quer dizer que se você ficar posicionado agora na carteira e depois o Bitcoin corrigir, você vai tomar um stop ali de 2%, que no longo prazo, que é o objetivo, vai trazer para você uma boa relação risco-retorno, e isso não vai causar aí grandes prejuízos, ok? Então, para você que está chegando agora, enquanto o Bitcoin não tiver novamente acima
dos 30 mil dólares, compensa você fazer o seu rebalanceamento simplesmente. Caso você queira fazer algum tipo de gestão, nós entendemos que enquanto o Bitcoin não voltar acima dos 30 mil dólares, ele ainda pode fazer mais correções. Então você pode ir fracionando as suas entradas com o objetivo de ficar o preço. Então você pode ir fracionando as suas entradas com o objetivo de ficar com um preço médio o mais perto possível do nosso gatilho de exposição, que atualmente está na casa dos 28.500 dólares. E aí basta você conferir ali no relatório de compra e venda para você saber exatamente esse nível. Então, criptomaníacos, essa é uma semana desafiadora para o Bitcoin, com dados de inflação, com preço muito próximo do nosso gatilho de exposição. E esse nível de postura defensiva pode ser acionada. E esse nível de postura defensiva pode ser acionado a qualquer momento. Então, por isso, se você não fez a sua automatização, corre e faça. E se você está fazendo de forma manual, deseja continuar assim, esteja acompanhando de perto, já que essa postura defensiva pode ser acionada a qualquer momento, especialmente enquanto o Bitcoin não voltar acima dos 30 mil dólares. Então agora vamos falar da carteira Outfactor. A carteira Outfactor teve pouca mudança da última semana para cá. A carteira também chegou no nosso nível de postura defensiva de curto prazo, que é essa linha vermelha que vocês estão vendo no gráfico, e o ponto de postura defensiva de longo prazo, que é a linha azul, já começou a subir um pouco. Daqui a pouco esse nível deve chegar próximo do preço, quando houver uma formação de fundo ascendente por aqui, o que vai ser um catalisador para a gente ter, de fato, uma confirmação de que essa correção foi finalizada e que podemos ver um contexto de continuação aí do movimento de alta do Bitcoin, o que vai trazer uma alta para as altcoins no par dólar. Então, na carteira Outfactor tivemos uma mudança pontual, que foi a saída de AVE e a entrada de NEL, e todos os outros ativos permanecemos comprados. Você consegue conferir o resultado da última semana na planilha histórico de movimentações, que vocês clientes já estão habituados. Então, a carteira segue posicionada em altcoins até que a postura defensiva seja acionada. O Bitcoin chegou hoje próximo a esse nível e protegeu, e agora está voltando a subir no curto prazo. Então, seguimos posicionados nas altcoins, mesmo com um desempenho negativo da última semana, mas um desempenho negativo dentro da margem de risco da carteira, sem devolver o resultado das últimas semanas. A gente entende que isso é um cenário positivo e uma validação da nossa atualização de metodologia que nós comunicamos há algumas semanas atrás. Então, se você não viu nada sobre, sugerimos ali que você acompanhe para você entender um pouco mais sobre isso. Você encontra mais informações sobre isso na seção metodologia na plataforma. Então, basicamente, o que esperamos aqui para a carteira Outfactor é uma recuperação caso o Bitcoin consiga sustentar esse nível e uma semana positiva, como já conseguimos ver o desempenho positivo de alguns ativos aqui, como a Link hoje, que também já faz aí um leve movimento de alta, e as altcoins que já começam a dar sinais aí de alta também, como a MKR, UNI, SNX e SOL, enquanto as outras ainda seguem com possibilidade de correções. Mas com o Bitcoin protegendo nesse nível, todas essas altcoins tendem a voltar a subir. E agora vamos falar da carteira Alt-Season, que segue posicionada nas altcoins. Estamos posicionados em Ethereum, Link, Matic, Uni, Avax, BNB, Arbitrum OP e AVE. E aí, pessoal, nós temos altcoins aqui, conforme eu venho comunicando com vocês nas últimas semanas, que podem dar oportunidades de entrada da gente acumular mais em um contexto de correção, visando diminuir preço médio, tá? No caso, a Link, nós já estamos com a exposição total que gostaríamos, Matic também. Agora, a Uni, nós fizemos uma entrada parcial nela, a Avax também, e a Arbitrum e OP, que são ativos que
poderiam dar entradas fracionadas em um contexto de correção. Porém, a OP, observe que ela está indo na contramão do mercado, continua subindo, mesmo com a maioria dos ativos corrigindo. Então, dentro desses ativos que poderemos ver entradas fracionadas, a OP seria o menos provável. Então, na verdade, caso o Bitcoin continue corrigindo, as altcoins da carteira Altiso que nós estamos posicionados totalmente podem trazer um contexto de correção, diminuindo o nosso lucro parcial, né, o nosso lucro não realizado até aqui, porque algumas delas estão, por exemplo, a Link acima do nosso nível de compra, né? A Link, nós entramos em 5 dólares 37, estamos aí com uma alta de 23%. Então, nesse contexto de correção, caso se intensifique, a Link pode devolver um pouco dessa alta. Em exemplo, a Ethereum, que está levemente abaixo do nosso ponto de entrada, pode trazer uma correção mais acentuada. Porém, essa correção vai trazer oportunidade de a gente comprar mais desses ativos de forma fracionada, que é o objetivo da carteira. Então, entenda que essa correção de curto prazo e essa possibilidade de quedas no curto prazo traz uma desvantagem momentânea, porém traz uma vantagem mais positiva para o longo prazo, que é o nosso objetivo, que é acumular frações desses ativos que têm um bom potencial visando o médio e longo prazo. Então, muita atenção aí você que não fez a automatização da carteira out-season, porque se o Bitcoin não proteger naquele nível de suporte que eu mostrei há pouco na análise, vai trazer oportunidades aí de a gente comprar dessas altcoins aí em um nível mais barato, fazendo com que a gente consiga diminuir o nosso preço médio. Por outro lado, caso o Bitcoin proteja aqui e consiga romper essas regiões de resistência, seguimos com a nossa exposição atual, pegando esse alívio de mercado aí para as altcoins. Então, criptomaníacos, observe que nós temos um início de semana com o Bitcoin ameaçando perder níveis de suportes importantes, o que muda a direção dos nossos produtos, o que muda a nossa postura na maioria dos nossos produtos. Porém, isso não aconteceu ainda, exceto uma saída ali momentânea na carteira HODL referente a Ethereum. Então, temos que acompanhar de perto, especialmente você que está fazendo suas movimentações de forma manual. Vale ressaltar que nas últimas semanas, com a iminência de divulgação de dados econômicos que poderia trazer volatilidade, o Bitcoin iniciou a semana corrigindo e finalizou a semana fazendo um alívio de alta. Então, isso pode se repetir nessa semana, ou seja, esse nível que o Bitcoin está agora poderia ser um dos níveis mais baixos da semana, especialmente se a divulgação da inflação vier abaixo da expectativa, trazendo um contexto bastante positivo. Seguimos acompanhando de perto. Caso você queira acompanhar nossas análises mais vezes, convido vocês para nossas lives no canal Clube Criptomaníacos, meio de 15. Vejo vocês lá.